Olá, olá, eu sou o Daniel E eu sou a Wélida. e esse é o Futuro Pode. Esse é o nosso podcast começando agora para vocês e nós trouxemos aqui uma visita incrível, um convidado muito top mesmo para vocês, que é o Renato Borges. nosso professor, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o tema, que é o tema do nosso podcast hoje, que é AI, Inteligência Artificial. O tema que está em alta no momento, em tudo quanto é lugar que a gente olha. É verdade. Renato, pode se apresentar, por favor, pessoal? Então, olá para todo mundo, eu sou o Renato. A minha área de formação dentro dessa área de tecnologia é marketing, eu sou formado em marketing, tenho outras formações também, mas dentro do marketing eu escolhi trabalhar com blockchain, né, que é uma área de segurança de dados e ao mesmo tempo trabalha diretamente com inteligência artificial, né. E é uma área que tem crescido bastante, porque hoje as principais instituições do mundo na área de segurança pública trabalham com blockchain e inteligência artificial de forma integrada. Pois é, a gente resolveu pegar esse tema, né? Como você falou, tá muito em alta o chat GPT, o Midjourney também, que é onde a gente pode estar descrevendo o que a gente quer a imagem, né? E a gente vê o quanto evoluiu, né? Atualmente, como a gente pode utilizar ela na comunicação, no design, e como você vê essa evolução no design, na comunicação, e como ela pode ser aplicada, e a vantagem da gente ter ela atualmente, né? Que é a nossa realidade, e é o futuro também, né? Que está muito próximo aí. Bom, eu acho que com as 4 perguntas em uma só, hein? Vamos devagar. Vamos por partes. Vamos por partes, como diria Jack Stripador na Inglaterra. Mas, então, a primeira questão sobre como é que funciona uma inteligência artificial. Primeiro, a gente precisa entender isso para responder essa pergunta, porque quando a gente fala de aplicação na comunicação, quando a gente fala de aplicação dentro da educação ou dentro de qualquer outra área, a gente precisa entender como é que essa inteligência ela é diferenciada das demais, entre aspas, inteligências. Então, por exemplo, o que difere o chat GPT ou, por exemplo, o Sonic Chat, né, que são os dois maiores, eu vou falar um pouquinho depois sobre esses dois, mas o que difere eles dos outros chatbots? O que torna ele diferenciado? Porque os dois trabalham dentro de um servidor. Os dois trabalham com uma rotina pré-programada dentro deles. E no qual você vai interagindo com o site. É claro que o chatbot comum, ele é um sistema que ele já tem umas opções para você escolher. Não tem como você dialogar com ele. Então a grande diferença está na forma como essas informações são trocadas e armazenadas. Imagina no cérebro humano. Agora vocês vão entender por que chama inteligência artificial e por que ela é tão importante, por exemplo, para a questão da comunicação. Imagina o cérebro humano. O cérebro humano ele trabalha por áreas. Então se você estiver pintando um quadro, né, eu estou falando disso porque uma das formações que eu tenho é a área de psicologia e terapia, né? Então eu vou explicar uma coisa sobre o cérebro para vocês entenderem sobre esse processo. Então quando a gente está usando a área criativa do nosso cérebro, a parte racional fica um pouco reduzida as funções, porque o cérebro precisa acessar a área de criatividade, a área lúdica, né, onde vem os sentimentos ali para você produzir algo. Então na publicidade, na propaganda, na comunicação de modo geral, a criatividade é um ponto muito forte. Sim, Concordam? É verdade. Concordo. Então, o que acontece? Quando a gente utiliza a inteligência artificial, por exemplo, como o ChatGPT e qualquer outro, por exemplo, como a DALL-E também, tem um outro chamado DALL-E, que é da própria EA, né? Ela vai dizer o seguinte, que ela programa áreas, ou seja, grupos de informações para interagir a partir de outros robôs. Então é como se a gente montasse uma rede neural artificial, por isso chama inteligência artificial. Na verdade, o ChatGPT não é um objeto ou um programa trabalhando, é um monte de programas integrados trabalhando com padrões, bilhões de padrões pré-programados que fazem parte do léxico, ou seja, da linguagem do ser humano. Então quando eu falo, por exemplo, amor, na minha mente vem um monte de experiências que eu passei, diferente da experiência de cada pessoa que está ouvindo a gente, de todo mundo dessa sala. Então, como é que uma inteligência artificial, eu digo para ela assim,
pinte um quadro que lembre amor. O que ela vai fazer? Ela vai acessar o que geralmente as pessoas pensam sobre amor, as informações, os poemas, as músicas, o que tem nesses elementos sobre amor, e vai gerar uma imagem com base no padrão dos comportamentos humanos já assimilados e catalogados dentro da base de dados da inteligência. Por isso que é tão interessante. Quando a gente fala em publicidade e propaganda, imagine você, né, que você tenha que, sei lá, montar um roteiro. Vamos pensar você tem um briefing dentro do marketing, né? Que é uma ideia central, onde você pegou ali com o seu cliente, qual a ideia dele para a marca, qual que é a ideia dele para oferecer o serviço, o que ele quer transmitir para o cliente. Imagina, você passa isso tudo para uma inteligência artificial. E a gente sabe, a gente que estuda marketing, propaganda e publicidade, a gente sabe que existe meio que um modelo para você fazer um briefing, né? Quando você vai escolher uma tipografia, quando você vai escolher cores. Então, eu preciso desenvolver um projeto de um produto a partir do briefing. Então, a inteligência artificial já tem essas informações e ela não sofre com falta de inspiração. Porque o que dá problema para nós que trabalhamos com criatividade, com o que é a publicidade, por exemplo, é que tem dias que você não está bem afetivamente. Então ela te ajuda, ela não vai ser a resposta. Ela vai conseguir montar um modelo, uma proposta, mas a relação humana, ou seja, a parte sentimental que a máquina não consegue captar, porque ela consegue captar palavras, mas sentimentos não. Então cabe ao publicitário, à pessoa, ao profissional de marketing, ao gerente de marketing, pegar essa atividade, seja um produto, seja uma logomarca, seja algum tipo de serviço que ele quer oferecer, e sentir esse produto que a IA desenvolveu, para que ele possa fazer a finalização mais próximo daquilo que o cliente quer. Então, na comunicação é isso. Agora, quando a gente passa para outras áreas ligadas à comunicação, por exemplo, como a educação, aí as potencialidade da IA ela é ainda maior. Ou seja, por quê? Porque muitas outras áreas não é só a questão da criatividade, tem muitas questões voltadas apenas mais para o lado da razão. Sim. Ou seja... Voltando aqui só um pouquinho no que você tinha falado sobre as AIs, se pedir, né? Se a gente pedir as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, é bem provável de dar errado, né? Então a gente tem que dar, pelo que eu entendi, a gente tem que dar exatamente tudo bem escrito, bem detalhado, para que ela possa dar um resultado. Igual o senhor tinha falado sobre o quadro, se a gente não falar que tem aquele quadro ali na cena, por exemplo, aí pode pintar tudo geral de uma cor apenas. Isso. Então a gente realmente tem que ser inteligente para utilizar a inteligência artificial. Tem que saber usar para aplicar no trabalho, para poder... Porque às vezes, se a gente for usar de qualquer forma, aí a gente acaba ficando também dependendo demais da inteligência artificial e não consegue fazer as coisas sozinho. No caso, seria não uma desvantagem, seria um comodismo, né? Uma forma de ficar cômodo só dependendo da inteligência artificial. Eu acho que seria uma desvantagem, assim, se as pessoas não souber usar, né? Porque... Uma coisa que eu estava pensando recentemente sobre isso é que no futuro bem próximo, se é que já não existe, a gente vai estar tendo cursos sobre como utilizar inteligência artificial, cursos como programar ou como falar com a inteligência artificial. Se é que já não tem, professor? Você já sabe se já tem algum curso desses? Tem, eu fiz tem sim. Eu fiz um aqui no Unialfa 3 semanas atrás para o prédio de educação, né? O pessoal da educação, a professora Rosimeire me convidou para falar para os pedagogos, para os educadores, para os gestores na área de educação, de como comunicar com a inteligência artificial, ou seja, como é que eu faço perguntas. Imagina que na educação você tem a parte de gestão, imagina que você tem que fazer um projeto para diminuir o bullying, para diminuir a violência nas escolas, porque é um todo assunto que está bombando aí, essa questão da violência nas escolas. Sim. E aí você precisa desenvolver. Como é que você fala isso para uma inteligência artificial, como é que você quer o seu projeto? Então o curso se tratou disso. Quais são as palavras que você vai utilizar de verbos de comando? Tem uma coisa chamada taxonomia de Bloom, que são conjuntos de palavras que a inteligência artificial entende com mais clareza quando você utiliza, né? Então, essa taxonomia de Bloom são comandos, são palavras e verbos, são verbos mais especificamente. Bloom era um psicólogo que desenvolveu esse conjunto de palavras, e esse conjunto de palavras ela é a base para quem vai trabalhar com educação e
a própria IA. Então, você precisa aprender a criar a pergunta, aprender a utilizar as palavras de forma correta e passar as orientações de uma forma muito específica. Vou dar um exemplo. Preciso que você me dê um projeto para ser aplicado para a escola. As crianças são de 6 a 7 anos, elas têm pouco letramento, você vai descrevendo a criança, ela tem pouco letramento, nós somos uma sala de 10 alunos, eu preciso aplicar 3 atividades por dia, sendo de português, que envolva tais e tais conteúdos, de matemática, que envolva tais e tais conteúdos, de educação física, que envolva tais e tais conteúdos, e eu preciso que o projeto tenha 16 horas de atividade, e aí você vai descrevendo o que você precisa no projeto. Isso precisa ser feito por etapas dentro da IA, e ela vai te dando o projeto, ela vai escrever o projeto completo para você. Ela pode escrever até e-books, tá? Se vocês que gostam da publicidade, pode escrever até e-books, se você souber fazer pergunta e a orientação da forma correta. Até mesmo, né, o chat GPT dá a possibilidade de você fazer a descrição no Instagram, né, que você coloca numa publicação, você pode estar colocando, que ele deixa lá tudinho certinho, né? Não sei se já verificou isso. E nesses também. cursos, já tem algum deles para criação? Por exemplo, se eu quiser criar uma inteligência artificial, eu já consigo ter um curso que eu possa aprender a criar? Sim. Tem esse curso, a gente utiliza ele muito dentro da área de produção e comunicação, dentro da informática mesmo, né, que é a área de programação, e ela é muito voltada para o que eu estava falando no comecinho da nossa fala, que é a blockchain, né? Por que blockchain? O que é a blockchain? Blockchain é uma corrente de informações, de dados criptografados que não podem ser alterados, e eles são utilizados para criar a base de dados da inteligência artificial. Porque você já imaginou se alguém cria uma forma de hackear, alguma maneira de hackear esses servidores, o problema que pode dar no mundo inteiro, porque essas inteligências artificiais, o que as pessoas estão colocando lá todos os dias? Os dados pessoais, né? A sua própria vida, né? Então, é um risco que as pessoas precisam tomar ao criar um projeto, porque essa questão da liberação dos dados, dos nossos dados pessoais, eu chego lá e digo, eu tenho um filho, eu quero que crie um projeto para trabalhar com criança lúdica dessa idade. Então você está alimentando a base de dados da inteligência artificial, né? Os programas, sim, dentro do curso da área de informática. Então, por exemplo, ciência de dados, você tem cursos para criação de inteligência artificial. Não é nada fácil, tá? É um projeto enorme que envolve muitas pessoas e que tem um conhecimento avançado na área de informática. Sim, e é bem interessante, né? É A gente está mergulhando literalmente numa nova era aí, que está começando com tudo, mas ela não é uma nova era. Isso que eu queria falar e eu acabei não falando. Tem gente que acha que é super novo aí, que estourou agora, que aconteceu agora, mas não. Já tem aí uma base de mais ou menos 50 anos que foi se iniciando, né, a criação de inteligências artificiais. E no decorrer do tempo elas foram evoluindo, porém agora estourou com o chat GPT, que é o chat do momento, onde você pode entrar e pode conversar com a inteligência artificial e ela pode te responder, diferente daquelas outras que a gente já tinha, onde a gente começava a conversar e aí chegava num limite e ela passava para uma pessoa, para a pessoa poder estar respondendo, né? E também, falando isso aí, né, do chat GPT, eu utilizei também, né, para fazer o teste e tal. E lá, quando ela não sabe responder alguma pergunta, ela mesma fala, eu não sei responder, que ela não tem, que o chat GPT é uma base de dados que ele pega, né, que tem. Você poderia explicar isso melhor, né? Sim. Como é que funciona. E quando ele não tem, ele mesmo fala que não sabe. Eu achei interessante isso. E o mais legal do chat GPT é que, tipo, ele conseguiu, por ele ser simples, né? Ele aparentemente ser simples e todo mundo pode entrar e pode conseguir mexer e conversar com ele, ele conseguiu a bagatela de 100 milhões de usuários em apenas 2 meses. Você tá entendendo o que é isso? 100 milhões de pessoas. É muita gente, cara. É muita coisa, professor. Bom, aí você vai ter que fazer uma segunda pergunta, porque assim, e esses dados que ficam lá? Vamos supor, a empresa que tem detém os direitos do ChatGPT e os direitos dos dados que são colocados lá, a gente sabe que no marketing e na propaganda, né, principalmente aí na publicidade de modo geral, na comunicação social, né, de forma geral,
quanto mais informações você tem sobre o seu público, sobre o seu produto, melhor ele entrega o produto. E mais capacidade de manipular sentimentos das pessoas, de criar hábitos para as pessoas a gente tem. Então fica aí uma pergunta se a gente não está alimentando essa criança demais, né? Agora, sobre a questão do ChatGPT, ele ter se tornado popular, é interessante você perceber que o ChatGPT, ele não responde as coisas 100% corretas, tá? Já vou dizer para vocês. Ele ainda não chegou nesse nível ainda? Não. É em torno, assim, 80%, 85% ele responde certo. Se você fizer provas de filosofia, por exemplo, eu sou formado em filosofia, e aí eu faço perguntas para ele, olha, faça uma relação da filosofia de Kant com Descartes. E eu queria saber, com a notícia de hoje que eu estou aqui, aí eu pego e digito a notícia de hoje, ou o artigo de hoje no ChatGPT, faço uma relação desses dois autores com esse artigo que eu acabei de tirar do Diário da Manhã, do Jornal Popular, do material que eu peguei. Ele não consegue fazer a leitura. E mais, quando a gente vai falar de matemática, propriamente dito, que é uma coisa muito exata, que ele deveria acertar todas as questões, ele não acerta todas as questões. Ou seja, ele é tão humano que ele consegue errar também muitas coisas. Então, uma coisa que as pessoas precisam ter em mente, muita gente não sabe, é que o ChatGPT erra. E não erra tão pouquinho assim, não. Tá? Se ele fosse prestar um concurso provavelmente para medicina, alguma coisa do tipo, é muito provável que ele não passaria. Ele não passaria. Um ser humano tomaria o lugar dele com uma assertiva maior. Se ele fosse trabalhar com uma outra área, por exemplo, eu tenho uma área que eu faço consultoria aqui para algumas pessoas aqui em Goiânia, acho que mais ou menos umas 10, 15 pessoas, que é na área de finanças. E eu fiz uma projeção do mercado financeiro internacional para essas pessoas comprarem ações, né? Isso agora tem 30, 40 dias para fazer. E aí eu falei para o ChatGPT, vamos fazer o seguinte, eu vou dar as mesmas informações que eu tenho para o ChatGPT e eu vou fazer manualmente. Vamos ver qual vai ficar melhor. E eu consegui ganhar dele. Olha que eu não sou lá, olha que eu não sou nenhum expert na área de ChatGPT. Mas é isso que eu estou te dizendo, não é difícil, né? Ele é algo interessante, sim. Ele deu boas compras. Quando eu analisando o que ele orientou para compra, eram boas compras. Mas o problema, eu vou falar para vocês por que isso acontece, tá? Eu não sei como é que está o nosso sistema, mas eu vou explicar por que isso acontece para as pessoas entenderem como é que funciona o aplicativo, né? Como é que funciona a inteligência artificial. É da seguinte maneira, quando você vai falar de economia, né, e eu estou trabalhando com o mercado de alta volatilidade, que são mercados de ações, bolsa de valores, então a gente tem o IVVB11, que é um índice dentro da bolsa de valores, da Bovespa, né, da B3, e a gente tem índices internacionais, como o S&P 500, que é o S&P 500, que são as grandes empresas, inclusive Big Techs, que estão dentro desse índice, ou seja, dentro essa bolsa onde as maiores empresas investem. Tá? Sim. E aí tem um terceiro mercado que é de criptomoeda também, que no caso é o Ethereum e o Bitcoin. Eu peguei essas 4 ações e entreguei para eles. Só que acontece o seguinte, o ChatGPT, ele não está atualizado com as últimas notícias da economia, o que está acontecendo na guerra, o que está acontecendo nos Estados Unidos, vamos dizer assim, a recessão que os Estados Unidos está passando, o mercado imobiliário, ele não está atualizado com isso, e eu estou. Então ele fez com as informações que ele tinha de 3, 4 semanas atrás, e eu fiz com as do dia. Então, o que acontece? Quando eu fiz a minha projeção, eu fui muito mais conservador quando eu passei essas informações para o meu cliente, né? Fui mais conservador e ele também foi conservador. Só que ele não conseguia fazer essas relações do que está acontecendo hoje no mundo. Porque quando você faz uma compra dentro da área de economia, você tem que fazer 2 leituras. Muita gente, aí vai uma advertência para quem está ouvindo o podcast, né? Seja no horário que você estiver ouvindo, quando você for comprar, seja criptomoeda, seja bolsa de valor, mercado de alta volatilidade, vocês têm que ter uma coisa em mente. Não adianta fazer apenas leitura de gráfico. Tá bom? Não adianta. Esses cursos que tem na internet, faz essa leitura de gráfico, aprenda a ler gráfico, vamos fazer um curso para ler gráfico e você comprar na baixa, subir não funciona assim. Você tem que fazer 2 leituras. Você tem que fazer a leitura geoeconômica política do que está acontecendo e conseguir enxergar lá na frente. E você tem que fazer a leitura do gráfico também. Vou dar um exemplo disso aí. Quando estourou o coronavírus lá na Itália, as pessoas de mais idade começaram a morrer muito. Vocês vão achar engraçada essa história.
eu virei para minha esposa. Pera aí, então. Já que é uma história bem engraçada, bem interessante. guarda ela só um minutinho. Tá bom. Que agora a gente vai dar um recadinho ótimo, incrível para todo mundo que está ouvindo aí. Fiquem agora com esse recadinho importante. Não sai daí, a gente já volta. O seu celular está com algum problema, a tela quebrou, o celular molhou ou o alto-falante está danificado? A Tom Eletro tem a solução para você. Assistência técnica especializada, serviço rápido e de qualidade. Localizado no Camelódromo de Campinas 1, loja 244. Já faça o seu orçamento. 629-8144-3173. E voltando aqui agora, a gente vai voltar com a história do professor, que eu parei ela aqui para segurar vocês. Então, vamos agora, professor, pode contar a sua história pra gente. A gente tá super interessado em ouvir. Curioso. Bom, é um pouco mórbida, tá? Mórbida. E é engraçada. Porque quando aconteceu, né, o coronavírus lá na Itália, e os economistas começaram a perceber que as empresas lá estavam fechando por conta do lockdown, né, que estava se estudando fazer. E aí eu comecei a observar que o coronavírus estava avançando, né? Estava saindo ali da Europa, já chegando nos Estados Unidos. Eu falei, bom, agora dos Estados Unidos para cá, rapidinho tá aqui no Brasil. O que eu vou fazer? Eu vou comprar ação do cemitério. Nossa. Eu avisei. Como assim? Como ação de cemitério, ação meu do Deus. cemitério. Fui na Bolsa de Explica Valores. esse direito, pelo eu amor vou de Deus. explicar. Fui na Bolsa de Valores, olhei quais eram as empresas que tinham ações de cemitérios, né? Fundos imobiliários, para ser mais exato, que é aqueles com a terminação 11 no final. Né? Então você pega lá MXRF11, HGGL11, os que tem 11 no final. E olhei os que são investimentos de terrenos para cemitérios. Quem são essas empresas? Fui lá e comprei muito, quando eu falo muito é porque é baratinha a ação, é tipo R$12 uma ação, R$15, é mais barato que um sanduíche de R$20 que geralmente a gente compra. Então eu fui lá e comprei um monte, né? Comprei tipo uns 2.000, né? Falei, beleza, vou comprar isso aqui, ainda bem, tomara que eu não venha usar esse terreno, né? E guardei o lockdown na minha casa. Aí chegou no Brasil e começou a morrer gente, não tinha vacina. Adivinha o que aconteceu com o cemitério? As ações do cemitério. Quase 200% de aumento. Ficou rico. Não, Olha rico eu não só. fiquei. Mas, Ganhou muito dinheiro. mas troquei de videogame, tá? Olha só. Aí tá vendo? Tá vendo? Ficou rico. Né? Mas foi interessante porque quando eu falei para você que o ChatGPT não consegue fazer essa projeção, porque ele não está antenado com a atualidade, não adianta só gráfico. Ele sabe ler gráfico melhor do que eu, o ChatGPT, que eu já fiz algumas projeções usando só gráfico com ele. Eu falei, bom, vou jogar nele e depois eu vou fazer. E ele ganhou de mim. Eu falei, nossa, na leitura gráfica ele parece que está anos-luz à frente, porque é basicamente algo muito, vamos dizer assim, automático, né? É muito do ponto de vista só racional, só lógico. Não é sentimental, não é analítico no sentido de você conseguir enxergar a política, o que está acontecendo agora. Então, quando eu disse para você que eu consegui ganhar dele dos investimentos, na questão dos investimentos, é por causa desse detalhe. Então a gente agora vai, de novo, novamente, dar um recadinho super importante para vocês. A Alva é o software número 1 para empresas de assistência técnica e manutenção. Você está cansado de precisar sempre procurar várias ferramentas para executar a sua operação? A Alva desenvolveu uma solução completa que integra diferentes áreas da sua empresa, como gestão de equipes externa, financeiro e helpdesk. Quer eficiência, produtividade e resultado? Entre em contato no 62 39 41 9794 ou no www.alvo.com e saiba mais. Voltamos aqui agora. Nós vamos entrar numa questão que realmente foi levantada e é muito importante. São as questões éticas em relação às AIs. Elas coletam dados, elas pegam informações e a gente não sabe para onde vai muitas delas e para quem elas vão. Então fica naquele, né, aquela pulguinha atrás da orelha. O que será que está sendo feito com os nossos dados? Onde estão os dados? Onde que vão parar? Que se parar em mãos de quem pode utilizar de má fé também, né? Tem tudo isso. E a questão ética também, tanto para
no trabalho, né? Se a pessoa, como é que ela vai utilizar? Às vezes ela pega... Ela criou aquilo ou ela pegou do chat GPT? Como é que o Renato, você vê essa questão ética? Tem uma coisa chamada que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sim. Essa lei geral, que ela foi sancionada recentemente no Brasil, para proteção dos dados e privacidade das pessoas que utilizam, você precisa assinar que você está oferecendo os seus dados para uma IA manipular esses dados, guardar esses dados e utilizar esses dados com outros usuários. Então, a primeira coisa que quando a gente faz um acesso, seja, por exemplo, no Sonic, que é uma IA tão competente quanto o ChatGPT, né, que é o Sonic Chat, ele é utilizado pela Microsoft. A Microsoft comprou mais da metade das ações do Sonic Chat e está utilizando agora no Bing. O Bing vai ficar muito mais inteligente que o Google daqui nos próximos anos, porque a gente está falando de lei de proteção de dados. Sim. Por que eu estou citando buscadores? Pensa, vocês são da publicidade e quem estiver ouvindo e gostar dessa área, o que o Google faz com os nossos dados quando a gente procura? Ele dá exatamente aquilo que nós procuramos. E se você estiver conversando com o seu telefone, com o microfone perto, ele vai começar a gerar propagandas com aquelas informações. Exatamente, acontece muito, Direto. aparece muita propaganda, exatamente do que eu falei há poucos minutos. Às vezes você pensa, você falou alguma coisinha do nada, tá lá no Instagram, já aparecendo na publicação, tá rodando, já aparece um lá. Não, você pensou numa bolsa, falou uma bolsa, já Falou aparece. por alto, numa conversa com os amigos, já Isso. aparece pra você algo relacionado a... Exatamente. Agora você imagina, isso está sem uma IA. Só com os algoritmos que a gente chama, que são os robozinhos que o Google utiliza. Inclusive fiz uma palestra aqui na Unialfa falando desses robôs do Google, né, sobre inteligência de dados e inteligência artificial usadas na publicidade. Isso foi no final do ano passado, né? E aí, essa facilidade que um buscador tem de pegar os nossos dados, nos oferecer produtos, nos oferecer serviços de acordo com a nossa faixa etária, com os nossos interesses naquele momento, está sendo hoje utilizado sem a inteligência artificial. Agora imagina se quando eu integrar uma inteligência artificial ao sistema de busca. Não. Então, a partir disso aí, a gente já parte aqui para a finalização do nosso podcast aqui. Vamos falar de um negócio exatamente sobre isso que você acabou de falar. E para o futuro, o que esperar dessas inteligências artificiais? Qual que é a tua visão, professor? O que tu vê que realmente pode vir a acontecer aí no futuro? Bom, eu vou citar um artigo do Elon Musk, recentemente, que ele tem um projeto chamado Neuralink, que é um chip de implantação na mente, né? Esse mesmo modelo de ideia tem da Microsoft e da própria Google. No caso da Google, é um pequeno chip de implantação no próprio corpo. No da Microsoft é uma pulseira que ela cola ao corpo, ao mesmo tempo cola ao corpo, se liga aos seus neurônios para que você possa conversar com as pessoas. Está mais próximo do que o Elon Musk coloca, porque parecendo um pouco ficção científica, mas já está em teste esse material. Se vocês quiserem entrar e dar uma olhada, chama Neuralink, tá? L-I-N-K, Neura normal, Link L-I-N-K. Qual que é a ideia da aplicação do aplicativo do Neuralink? Todas as informações vão ser via nuvem, cloud, ou seja, vão ficar num servidor, certo? Então você imagina, você faz um implante cerebral, aí você chega na Itália, a gente estava falando da Itália agora há pouco, você chega na Itália, você nunca viu a Itália, não conhece ninguém, de repente você começa a falar italiano, porque você tem uma base de dados que vai estar comunicando com o seu cérebro, te passando uma linguagem, uma língua que você nunca falou. Uau. Mas você vai ter a possibilidade de trabalhar como se você estivesse alguém falando com você. Você simplesmente vai pensar, eu quero saber onde tem aqui um tipo de macarrão artesanal, vamos dizer assim, com um tipo de tempero que é único da região. Ele vai dizer, olha, na sua cabeça, como se fosse uma pessoa conversando com você, como se você estivesse falando no telefone. Meu Deus. Vá até tal lugar, vira a rua direita, fala com a senhora tal, que ela vai te oferecer esse macarrão. Ou seja, vai ser uma terceira voz na sua cabeça, porque na minha já tem uma voz. E colocando isso, vai ter uma terceira voz falando com a outra que vai virar uma bagunça, meu Deus. Então, gente, pra gente encerrar aqui, vamos fazer uma brincadeira bacana aqui. Eu quero saber de cada um de vocês e de mim também. Vamos falar o que cada um espera da inteligência artificial pro futuro. Wélida, o que você espera? Não. Eu espero que a gente
aprenda também, né, utilizar ela de fato, não deixar ficar dependente dela, né, que eu acho importante isso, e que tenha leis que possa regularizar, né, porque quando a gente está na internet as pessoas acham que é um mundo sem lei, né, e tendo leis para poder regularizar, não ultrapassar a ética, eu acho importante também, né. E sabendo utilizar, a gente não pode ficar para trás, ficar obsoleto, né? A gente tem que estar atualizado. Show, ótimo. Né? E você, professor? Bom, tem algo que a ChatGPT já faz, que eu acredito que deve só ser melhorado, que é o seguinte: quando você insere algum assunto que vá prejudicar outro ser humano, né? Eu quero saber como é que faz uma bomba. Eu quero saber como é que faz um ácido para me matar. Nossa. Alguma coisa do tipo, isso acontece, tá? Meu Deus. O pior é que acontece. E aí não, a gente pode nem rir do vira e fala trem. assim, olha, valoriza a vida é muito verdade. preciosa. Ele age como se fosse um terapeuta, um psicólogo ali, te falando algumas coisas interessantes para você refletir sobre as suas ações. Eu acredito que isso deve ser implantado não só no ChatGPT, mas que também deve ser melhorado. Certo. Agora é minha vez. Eu já acredito que a gente, no futuro, vai sim sentar aqui num podcast e conversar com um robô cara a cara, olho no olho. Eu acredito É nisso. isso aí, que em breve dia irá acontecer. Então é isso, galera. Esse foi o nosso podcast, o primeiro podcast. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, fiquem ligados, nos acompanhem em todos os lugares, a gente está em todo lugar. E o próximo episódio tá imperdível, vocês não podem perder de forma alguma. Se vocês acharam esse episódio incrível, o próximo vai estar ainda melhor. A gente conta com vocês aqui, né, Wellington? Isso. Professor, se você quiser passar seu Instagram, o pessoal te seguir, acompanhar seu trabalho também, pode. Renato, professor Renato. É fácil, o Instagram é fácil, é Borges Renato Oficial. Né? Borges Renato Oficial. Lá no meu Instagram tem, na bio do Instagram tem um link para o meu site, para minha área de terapia, inteligência artificial e outras áreas que eu atuo também. Então Sim. só pelo Instagram você já consegue acessar os demais. Show, incrível. O Elida quer falar mais alguma coisa? É isso aí, gente. Muito obrigada por você estar acompanhando nós. Espero que tenha tido adquirido conhecimento, né, com esse podcast. E pode ficar à vontade, Daniel. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Futuro Pod. Esperamos vocês aqui na próxima. Um abraço, um beijo e tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.